pessoal, novamente, para a oração. Energias positivas, um saravá fraterno a todos, muito axé. Dando continuidade, então, aos nossos encontros da quarta-feira. Hoje, nosso estudo iniciático é sobre o livro Arqueônico. Tá? Um excelente, fantástico livro Arqueônico. É um livro que fala sobre, repetindo, a chave de todas as religiões e todas as ciências da antiguidade. Daqui se originou a famosa lei de Pemba na Umbanda. Tá? Verdadeira lei de Pemba na Umbanda. Muito bem. Hoje nós vamos estudar o capítulo que fala sobre a transformação de símbolos, formas, imagens e as vivências nas significações. Muito bem. Antes de começar, eu vou ler um pequeno texto aqui que eu acho bem interessante a gente começar. Tá? Os símbolos conjugados permitem expressões de ideias mais complexas e de amplitude inimagináveis. Algumas formas de escrita exprimem ainda, em uma única imagem, muitas concepções de extensas significações. No passado, essas formas de expressão foram muito utilizadas e a vivência dessas significações praticadas em plenitude, representadas tanto na intensidade como na constituição de uma crença absoluta. Esse ato. É um texto, eu tenho certeza que não entendi quase nada. É assim, aqui é uma coisa. O que ele quer dizer assim? Que o símbolo para os antigos, ele tinha uma conotação muito mais profunda do que uma imagem. Um símbolo não era simplesmente um símbolo. Um símbolo era cultuado. Tá? Só que cada símbolo tinha uma significação. Ele não era criado a esmo. Não era uma coisa jogada ao véu, né? Ao léu. Tá? Os símbolos estavam contidos na vida dessas sociedades, na força de suas representações e crenças. Não eram meros elementos constituídos de ideias isoladas, mas a concretização de uma ordem lógica desses saberes que representava o sagrado em tudo. Olha que interessante. Muito bem. Na concepção e construção de instrumentos musicais, as evidências conduzem a pensar sobre muitos aspectos, pois desde os tempos imemoriais, estas civilizações construíram aparelhos de reprodução sonora no formato das letras zodiacais ou correspondentes aos astros e aos planetas. Ou seja, vamos começar aqui pelo princípio, né? Isso aqui já foi passado para vocês, tá? Nós temos aqui a chamada coroa planetária da palavra, constituída de Sol, Saturno, Marte, Mercúrio, Lua, Vênus e Júpiter, com esses símbolos que são símbolos do alfabeto adâmico, ou seja, o alfabeto mais antigo do mundo, mais antigo que o sânscrito, mais antigo do que o chinês, adâmico. Tá? E aqui nós temos a chamada coroa zodiacal da palavra, onde nós temos aqui as 12 constelações e os seus signos correspondentes, símbolos adâmicos. Uma coisa interessante, olha só aqui, para a gente que gosta de Tai Chi Chuan, olha só que interessante. Associaram essas artes os movimentos de harmonização da religiosidade cósmica, como o Tai Chi Chuan, que correlacionou alguns dos movimentos em golpes precisos de ataque e defesa, fundamentos que consubstanciaram a utilização de força técnica do movimento. Então, o Tai Chi Chuan, ele se espelhou na força de movimento, de representação desse símbolo. Agora nós vamos chegar lá. Bom, como eu falei para vocês aqui, a questão dos instrumentos musicais. Vamos começar a montar o arqueônico. Vocês vão entender agora o fundamento do arqueônico. Olha que legal. Vamos lá. Muito bem. Aqui nós temos uma letra adâmica, um símbolo adâmico. Essa letra é de qual? Se encaixa em qual desses símbolos aqui? Eu já coloquei aqui. É? Virgem. Ó. Onde é que está virgem? Aqui. Tá? Virgem. Ok? Dessa letra, os antigos sábios utilizaram-na por representação e construíram o que nós chamamos de religião. Tá?
Então a lira dos antigos, vocês já ouviram uma lira? Ouviram uma lira, uma figura de uma lira? Ela surgiu de um símbolo cósmico que veio da coroa zodiacal da palavra, onde formou-se por representação um instrumento musical criado. Olha que interessante esse pensamento. Ó. Para os antigos, havia uma necessidade de extrair do instrumento a força ou a representação espiritual da visão teogônica e cosmogônica, contida na sonoridade planetária zodiacal. Que loucura é essa? Os antigos, cada instrumento musical ao qual fosse extraído o som, ele teria que estar gravado nele a força ou a representação de um desses símbolos cósmicos aqui. É como se, copiando um desses símbolos cósmicos, a sonoridade de um instrumento realizado teria uma outra conotação. Porque olha só o que ele fala. Ó. Havia uma necessidade de extrair do instrumento a força ou a representação espiritual teogônica, teo é Deus, e cosmogônica, ou seja, universo. Olha que louco. Olha que louco. Olha de onde é que a coisa partiu. Um segundo exemplo. Nós temos essa letra aqui. Essa letra é Vênus. De Vênus, por representação, surgiu o que nós conhecemos como a. Para entender isso aqui, para nós, hoje em dia, só no arqueônico. Que loucura, né? Para tu ver que a coisa não foi construída a esmo. É isso que eu quero que vocês entendam. Os antigos sábios, os poetas, os músicos, eles se reportavam ao alfabeto adâmico para criar as coisas. Como, por exemplo, o instrumento musical. Porque sabia que essa forma, esse formato é sagrado, não é uma coisa criada. Os patriarcas não criaram isso aqui a esmo. Isso já veio pronto, já veio de instâncias públicas. Onde a partir de cada um desses símbolos aqui, ó, por exemplo, esse ou esse, criou-se então um instrumento musical, que aqui eu só coloquei 2 exemplos, aos quais vocês já viram uma harpa sendo tocada, uma lira? É um som angelical, é uma coisa fora do planeta, fora dessa contextura telúrica pesada. Para pegar um instrumento de percussão é algo denso, pesado. Para pegar uma lira, tu viaja, vai embora. Porque a representação, a força do próprio, digamos, da própria representação, do próprio formato do instrumento, já é cósmico. Então já tem uma força, uma representação teogônica de Deus e do universo contido simplesmente nos símbolos. Isso é muito louco, né? Por isso que no toque, tanto de uma harpa como de uma lira, o som, a sonoridade é legal. Claro que muito tempo depois, vulgarmente, hoje nós temos o violão, né? Mas que não se compara ao som de uma harpa ou de uma lira. Ainda mais bem tocado. É. Vamos lá. Agora vamos para outra parte aqui, a parte dos selos, tá? Não se esqueçam, nós estamos estudando hoje a transformação dos símbolos, formas, imagens e as vivências nas significações, tá? Vamos ver. Os selos que se tornaram brasões continham um profundo indicativo de construções arqueométricas bem profundas. Posteriormente, a forma se deteriorou em imagens de força e poder, como águias, leões e tigres. Isso tem muito na história, né? Escudo, bandeira, brasão, tudo com a imagem, né? Símbolo, a imagem de um tigre, do leão, indicando que é poder, força, mas antigamente não era nada disso. Isso é uma deturpação, que no início, o selo ou o brasão, ele era simbólico. Ele era basicamente, digamos assim, construído através do alfabeto adâmico. Vamos citar um exemplo aqui, tá? Por exemplo aqui, esse aqui é o selo de uma antiga confraria, ó. Olha que loucura aqui. Vocês conseguiriam, sem olhar para cá, vocês conseguiriam identificar o que representa cada risco ali dentro? Ou seja, o integrante dessa confraria,
para poder adentrar nessa confraria, que era fechada, ele tinha que conhecer isso aqui, ele tinha que desvendar isso aqui. Agora, se eu boto um leão aqui, cara, o que é isso aqui? Um leão. Ah, pode entrar. Não é diferente? Vê que hoje a coisa está muito boa. O que representa isso aqui? Vamos decifrar esse selo aqui, segundo o conhecimento arqueométrico. Tá? Nós temos aqui dois semicírculos. Esse semicírculo representa que astro? Aliás, que constelação? Constelação de Leão. Ou o Sol. Então é Sol e Sol. Aqui chama-se letra solar negativa e letra solar positiva. Por causa dos lados, só isso. Aqui, ó, se você desmembrar esse triângulo com um traço no meio, você vai encontrá-la onde, hein? Saturno. Se você desmembrar essa parte aqui, você tem Marte, virado de cabeça norte, mas é Marte. Ambos os lados. E, ambos os lados, vocês conseguem identificar aqui? E o círculo com traço no meio é a... O cara que não soubesse desmembrar isso aqui, esse selo dessa forma, estava fora. Esses sinais, esses rabiscos, vêm da onde? O que é o alfabeto? Alfabeto? Eu vi que tudo é uma construção. Aí, claro, com o tempo se diz, bota lá uma imagem lá do leão lá. Mas isso é preocupado. Muito bem. E esse aqui é o famoso selo, né, que a gente vê muito no mundo cristão aí, né? Esse é o selo, esse é o chamado selo da confraria dos essênios. Não sei se você sabe. Jesus foi iniciado pelos essênios. Tá? Então é o símbolo do peixe, né? Isso na antiga Judéia, ó. Tá? Vamos desmembrar esse selo aqui. Vamos ver o que ele representa no conhecimento arqueométrico. Você tem o quê? Dois semicírculos e um ponto no meio. Vocês não concordam comigo? Desmembrando essa imagem aqui, você tem esses dois semicírculos e mais um ponto no meio. Concorda? O que é o semicírculo com ponto? Né? Semicírculo e ponto, semicírculo e ponto. São duas letras da confraria solar. Ou seja, a confraria dos essênios é uma confraria solar, crística. Por isso Jesus foi iniciado pelos essênios. Ele foi iniciado por uma confraria crística. Tá? Ordenada pela própria força do Cristo. O Cristo solar, o Logos solar. Mais filosofia a gente encaixa esse conhecimento. Tá? No caso, a gente pode dizer que esses dois semicírculos são a união do Sol e o signo de Leão. Você vê que é o Sol e mais o signo. Você vê que tanto o Leão como o Sol são muito parecidos. Né? Tem um porquê. Porque ambos são têm a mesma significação. Uma força e uma representação física. Ok, pessoal? Beleza? Agora vamos complicar um pouquinho. Vamos chegar aqui na chave, a chave do templo. As primeiras chaves dos templos tinham um significado todo especial, pois não guardavam somente a parte física. Não eram meros instrumentos utilizados para cerrar e trancafiar ambientes, mas por detrás das imensas portas talhadas em cuidadosos símbolos sagrados, existia um segredo a ser decifrado pelos iniciados em alto grau. Desvendar o enigma da chave e reconhecer através de métodos exigia esforço espiritual intuitivo, relacionado à sabedoria e intelecto, pois expressava a compreensão sobre o funcionamento da confraria a qual estava filiado. Muito bem. Vamos tentar desvendar esse negócio aqui. Essa, por exemplo, era uma chave de um templo. Olhando assim, a figura, o que representa para você? Simplesmente uma... Só que isso não era uma chave, ela não era confeccionada a ferro, a ouro, enfim, não era isso. Tu tinha uma porta lá e em cima dela tu tinha esse símbolo. E agora? Vai entrar. Lembra isso aqui? Tem que separar isso aqui.
E o cara que não sabia desmembrar isso aqui, ele já estava fora da contradição. Era uma forma de, na época, você separar os magos negros dos magos brancos. Hoje em dia está tudo bagunçado. Hoje em dia está tudo misturado. As ovelhas hoje estão misturadas aos lobos. Antigamente se existiam os famosos templos iniciais, que não existe mais. Então o cara para entrar num templo iniciático, o cara tinha que ter um certo conhecimento. Né? Olha só que interessante. Vamos desmembrar então essa chave aqui. A chave do templo. Você tem lá em cima um semicírculo e um ponto. Você tem um sol. O triângulo cortado, você tem esse símbolo aqui é Vênus. Esse aqui você tem Mercúrio. Aqui você tem a Lua. Esse aqui, ó, esse aqui você tem quem? Marte. E esse aqui, não ficou perfeito que nem o livro, né? Ficou mais ou menos. Interessante, né? Mas o que eu quero dizer para vocês do estudo? Será que vocês conseguiram pescar por que a gente está estudando astrônomo? Vale a pena, muito bem. Por que o nosso congá não tem mais? O que está escrito naquela toalha? Sim. Porque a gente acha que, assim como o arqueômetro, o símbolo ele tem uma profundidade de expressão muito maior do que uma imagem. Nada contra quem realiza imagem, não estou dizendo que é errado. Estou dizendo que nós preferimos utilizar isso, porque nós achamos que isso tem muito mais força, muito mais representação ao sagrado do que uma imagem. Tá? Porque tudo é uma questão de estágio evolutivo. Tá? Nós achamos que tem muito mais representação de força. No próximo encontro de arqueômetro, nós vamos pegar aquela toalha lá, tudo que está naquela toalha, eu vou colocar aqui no quadro e vou explicar para vocês tintim por tintim que está lá. Tá? Para vocês poderem entender. E muitas vezes o pessoal olha a toalha e ninguém sabe. Alguém aqui, levanta a mão quem é que sabe o que está escrito na toalha. Fora de galho. A Daí também já sabe. Quem é que sabe o que representa aquela toalha lá? E aquela toalha nós chamamos, né, de portal dos orixás. Por que é um portal? Ele está inserido em todos os símbolos. A representação deles. Todos eles. Cada orixá e mais a força Exu. Por isso que a gente prefere colocar. Por isso que quando a gente ativa, por meio de mantras, pontos cantados, evocações, você está como abrindo, você está expandindo esse portal. Tá? Coisa que funciona com símbolo, claro que funciona, mas tem uma representação, uma força muito maior. E se os antigos utilizaram esses símbolos para construir instrumentos para ter uma força, uma representação maior, por que a gente não vai seguir? Tá? Nós preferimos seguir esse raciocínio. Uma coisa interessante também, pessoal, é que no centro, aqui não sei se vocês estão vendo um pontinho preto, esse pontinho ampliado é esse símbolo divino, ó, que é tanto esse como esse aqui. O que é esse símbolo divino? Nós temos o ponto, a reta e os dois semicírculos. Não é um S, são dois semicírculos. Esse aqui no alfabeto francês, porque o Saint-Yves, o cara que criou aqui era francês, esse ponto ele chamou de letra A. A reta, que é a união de dois pontos, a letra A. E os dois semicírculos, a letra virou haste. Que por alterações semânticas ao longo do tempo, para nós hoje virou. Então esse é o axé. E o que é o axé? Não. Poder de realização de todo mundo. Tudo parte do axé. Também é. O axé cósmico. Mas o axé, antes de se tornar uma massa expandida, ele foi um ponto. Ele era um ponto. Aí, isso que é poder de realização de todas as coisas. Poder dinâmico e realização de todas as coisas. Isso é axé. Plasma divino, né? Plasma divino. Axé. É isso aí. Ah, pessoal.
Mandala formada pela composição do alfabeto geométrico. Olha que interessante, ó. Vamos ler alguma coisa sobre mandalas agora. Que agora vocês vão entender também que aquele portal dos orixás, na verdade, ele é uma mandala. Tá? Também. Tá? As mandalas são representações complexas ou a reunião de vários selos que resumem ou sintetizam princípios. Na realidade, ser elaborado dentro dos preceitos que identificam e especificam a presença de linhas previamente elaboradas e orientadas, através das diretrizes de ideação, direcionadas por conhecedores dos aspectos divinos e cósmicos, multiplicam a orientação e o direcionamento das forças constituídas nos traços, proporcionando uma atuação que se propaga na forma de um imenso halo, criando canais conhecidos como portais. Tá? Permitindo a interação entre planos diferenciados, possibilitando a utilização desse instrumento como meio de influência de forças em duplo sentido. Ou seja, uma mandala, quando bem administrada, quando bem organizada e bem ativada, ela cria um halo energético ao qual nós chamamos de portal. Ocorre uma expansão. É como se nós estivéssemos abrindo um portal interdimensões, ou interplanos vibratórios. Tá? Por isso que realmente o Congá é a parte, é o local mais importante do negócio de água. O Congá não serve só para a colocação de elementos energéticos, onde os mentores espirituais vão lá, se utilizam daquele elemento para trabalhar conoscamente, o próprio trabalhador se utiliza do Congá para reposição energética, no nosso caso que a gente tem água ali. Não é só isso. Tá? Ele serve como um portal de expansão. Só que depende de como tu utiliza, o que tu tem lá dentro e como tu faz. Porque ele pode ser simplesmente um depósito de energias, ou como ele pode funcionar como um portal dos orixás. Portal muito função. Tá? Entretanto, é importante lembrar, olha só que interessante, ó, que existe, como tudo neste mundo dual, a prática de construções de mandalas negativas, o que pode direcionar o fluxo para uma condição difícil de ser revertida. Também há muitas mandalas usadas por outro lado. Tá? Também há muita mandala usada por outro lado. E isso aí é um pepino, né, gente? Imagina, tu abre um portal e como é que vai fechar? Aí eu entro naquela questão. Agora tu me entendeu. Aí tu entra naquela questão. Então, formar uma mandala, todo mundo forma. Tu tem o conhecimento disso aqui, você vai lá e forma. Ativa ela, abre ela, fecha agora. Nem tu virar um pentagrama. Já vi gente usar pentagrama e ponta HP. E aí? Estão entendendo? Estão entendendo como é complicado? Ah, eu peguei o conhecimento do cara que canalizou uma mandala. Tem muita gente se utilizando de mandalas. Não vou citar aqui uma questão de ética. O cara abre e não sabe fechar e depois vive aí, ó. Isso acontece. Isso já aconteceu em casa espiritualista. Tá? Isso já aconteceu com gente que faz curso em casa. Tá? Eu sei de gente que está fazendo curso em casa, abrindo e fechando mandala, desdobrando corpos através da mandala. E o cara não volta mais, não sabe voltar porque está sozinho, não tem um amparo da espiritualidade, que é 90% do trabalho. Eu sempre digo, 90% é do atleta. 10% é consigo. Estou fazendo aqui apenas 10%. Tudo que eu faço aqui é 10%. 90% é tudo, mano. Eu não, nós, né? Nós estamos fazendo tudo que a gente faz junto é 10%. E aí, pessoal, como é que faz? Por isso que suspenderam as outras mandalas. Entendeu? Suspenderam as outras mandalas e eu não sei, tem coisa errada aí. Tem coisa errada no ar, eu estou vendo muita coisa que está acontecendo aí fora. Em relação às mandalas que a gente sabe que faz certo. Tá? Tá acontecendo coisa errada, está acontecendo. Sabe? Não, tem alguma coisa que não está batendo. Tem um site aí que o cara manda, eu falei com meu vizinho, fez apometria. Coitado, tá lá ela até hoje. Apometria quântica? É. Ele tá ralado, tá ruim, não quer vir, né? Mas tá muito total. E muita gente que trabalha nisso, isso dito pelo grande precursor dessas mandalas, que foi o Gomes, né? O cara sempre fala, ó, o bicho apertou o calo, vai pra Umbanda. Eu tenho um DVD dele gravado aí, eu posso provar isso aí. Não, se é magia negra, você não trabalha, você não ativa a mandala, vai pra Umbanda. Eu fui Umbanda.
Porque o trabalho nesse tipo de mandala é um trabalho terapêutico, não é magístico. Não há mediunismo ali. É o cara que chega assim, vou ativar a mandala. Vou ativar as energias. O cara é terapeuta. Mas eu pergunto para você, e se o cara tá magiado? Se o cara tá, a gente chama na gira, ele tá com um bruxeiro. Ele é vítima de um bruxeiro, vítima entre aspas, de um bruxeiro. Ele tá magiado. E daí? Como é que um terapeuta, sem instâncias superiores, sem ajuda espiritual, como é que ele vai trabalhar naquele cara? Tu acha que ativando uma mandalinha tu vai tirar um obsessor? Sei lá, qualificação, tem essa questão. O que acontece? Muitos desses terapeutas vão buscar ajuda na Umbanda, pelo menos uma vez por ano ele vai lá tomar seu passe. Ou muitos dos trabalhadores já pertencem a Umbanda, aí não sentem a dificuldade. Mas tendo canalizar. Experimenta ficar só lá na terapia sem ter um dano. Só os dois, né? Tem que ter Por quê? Por quê? Por que aqui o nosso terapeuta não trabalha em dia específico? Trabalha só em dia de sessão. Ele precisa ter o axé do plano. Eu trabalhava aqui esse quinto aqui, mas eu para fazer a terapia, a primeira pessoa tinha que passar pela sessão. Eu nunca atendi direto. Eu só vem pela sessão, a entidade pode fazer, porque esse quinto eu atendi. Atendi mais ou menos umas 40 pessoas, né? Depois eu parei e entreguei para o Eduardo, né? O Eduardo fazia hoje, ele é o responsável pela sala dele, né? Mas por quê? E por que ele faz só no sábado? Poderia fazer outro dia? Até poderia. Mas também não tem tempo. Vamos fazer, aliás, na sexta, né? Por que ele faz? Não? Tem uma axé, tá ali. Volta e meia vai lá, entra uma entidade lá dentro, dá uma olhada e volta. A entidade vai lá, dá uma olhadinha e volta. Defumador pegando, eu prefiro deixar o defumador aqui dentro. Asepsia, limpeza. Imagina um cara que é só terapeuta, tá ele e tá o coitado do cara magiado. Aí eu pergunto pra vocês, como foi dito pelo irmão, procurem a Umbanda. E como é que vocês vão saber se o cara tá magiado ou não? Como é que vocês vão dar esse diagnóstico? Vocês terapeutas aí. Não estou falando só da quântica, estou falando terapeuta da cromo, terapeuta de tudo da lado. Mas massoterapia, qualquer lado, vai pegar um cara e fazer um trabalho. A energia está circulando ali. Ainda mais na massoterapia. Tu encosta na pessoa, tu tem um fluxo muito maior, e daí? Vai passar mal, não vai ter problema, vai para casa com dor de cabeça. Pode conversar muito com essa terapeuta e ver se vocês não estão borrados. Ou aquela história, o cara é esperto, vai numa casa espírita, tomar um passe, vai numa casa de Umbanda, tem terapeuta que é esperto. Mas o cara que não faz nada disso, vai tomar porrada, vai sofrer. Até no trabalho de saúde, terapeuta, não, lógico. Como assim terapeuta em posto de saúde? Eu nunca vi terapeuta em posto de saúde. Mas clínica? Também não é terapeuta. Eu sou formado na faculdade, não é terapeuta. Clínica médica? Não. Aí outra história, mas pode tomar porrada também. E todo mundo pode tomar pau. Mas aí que tá. O fisioterapeuta e o médico trabalha a parte física. A especificidade dele é a parte física. Mas o cara que trabalha a questão energética, cromoterapeuta é a parte energética. A apometria quântica é a parte energética. Que tem cara que gosta de desdobrar corpinho do terapeuta que gosta de desdobrar corpo. Aí é um pepino. Que desdobrou, volta agora. Tu não está enxergando o corpo do cara, como é que sabe que vai voltar? Porque a apometria é isso, né? É o desdobramento induzido por pulso. Mas tu tem que saber tanto desdobrar como alinhar de novo. E aí tu faz um curso desse, a linha dele fez, tá aí, vai fazer nada. E quem é o culpado? Quem veiculou isso aí é culpado, sim senhor. É culpado, sim senhor. Tanto dele como da Karina lá. É responsável, claro que é. Ela não dá curso, ela não cobra caro, por isso. Se ela cobra, então ela tem que responder. Eu dou curso para vocês saírem fazendo a terapia que a gente faz aqui. Não ensino vocês assim, a erro. Não digo qualquer um, que vocês já estão comigo até, mas eu ensino, alguma vez eu ensino vocês negativo. Vou ensinar para quem teve o agô da entidade astralizada para ser terapeuta. O máximo que eu falo aqui,
que o último bloco de Umbanda, né? Que eu falo sobre cura e autocura umbandista, eu dou uns tópicos. Mas eu ensinar é negativo. Não sei que vocês vão sair fazendo aí fora. Daqui a pouco vocês vão montar a clínica de vocês. Ah, tá aqui, Davi ensinou. Por isso que eu não dou material didático, por isso que eu não dou certificado. Negativo. Vai tomar pau. Então. Meu amigo, tem uma coisa assim, ó. Você cobrou, você tem a responsabilidade de dar o resultado. Você tem que dar o resultado. E eu não estou cobrando nada, então eu não tenho que provar nada. E terapia só lá dentro. Na verdade, nem eu mais, é o Eduardo que ficou com essa parte aí. Tá? Teve o Agô, que nem a Elaine e a Fátima. Vamos aprender com o Eduardo lá dentro. Em dia de sessão. Ou pode ser outro dia, mas sem atender consulente, entre eles. Só para treinar a técnica. E é lá dentro. E se quiser ir fora, tá fora da corrente. Na hora, desligo na hora. Ó, vai fazer. Não tem mais responsabilidade comigo, né, Guilherme? Negativo. Cachorro? Isso aí eu não faço. Não faço porque é perigoso. Olha, esse cara também tem uma responsabilidade ralada, né? É, senão vão tomar porrada, né? Cara, mas aqui é argentino. É hipnose, né? É hipnose. O cara vai dar uma Vamos lá. Bom, vamos lá, pessoal. Ó. Aqui nós temos duas mandalas, tá? Que nós encontramos no livro arqueônico. Tá? Nós temos essa aqui. Tá? Muito interessante. Tá? Vamos tentar desmembrar esse selo aqui. Tá? Antes de passar para vocês. Será que eu vou ver isso aqui? Não, ó. A ideação representada em símbolos também funciona usando o artifício da sustentação deste pulsar que se constitui por meio das emanações desse fluxo. Contextos extremamente elaborados, incluindo ciclos e ritmos aos elementos fluentes, através do portal contido na representação ideada na grafia. Indicam passagens que permitem a troca de energias, fluindo ordenadas por seus mandatários ou senhores dos portais. Podem indicar um variado número de representações e conceitos, cabendo ao iniciado decifrá-los, compreendê-los e praticá-los em seu tempo. E que mais ou menos vocês entenderam aqui? Sei que o texto é complicado. Eu estou falando do Congá aqui. Fluxo e refluxo. É um Congá. Fluxo e refluxo, energia. Tem que ter um cara que saiba mexer. Por isso nós temos início, desenvolvimento e fim. O dia que eu não finalizar um serviço, vocês corram daqui que eu tenho novo. Eu deixei tudo aberto. Tem que fechar. Tem que saber fechar. E tem a responsabilidade da entidade astralizada, que ela vem e faz todo o trabalho, e tem a minha responsabilidade de encerrar o trabalho. Eu sei que um hino da Umbanda, por exemplo, adeus Umbanda, adeus lindo Congá, não é apenas um hino. Estão entendendo? É como se fosse um mantra que está o quê? Encerrando o trabalho. É hora de... Todos os nossos pensamentos, sentimentos estão, digamos assim, estão vibrando de uníssono para fechar. Então, a nossa vontade, nosso pensamento, nossa emoção está em uníssono, tá? Digamos assim, está imbricada para nos encerrar. Pronto. Agora, se eu não fizer isso aí, você... Ó, amanhã eu não venho mais, tchau pra ti, tá? Uma coisa assim que eu não quero realizar uma injustiça. Tem muita gente que tem boa vontade. Tem muita gente que vai aí fora, faz os cursos, paga caro e na hora de realizar, realiza de graça. Tá? Esses caras aí eu dou os parabéns. Tá? Tem pessoas que fazem isso aí sim. Tá? Mas é aquela história, né? Corre o risco, de repente, de não dar resultado daquele trabalho e virar uma... ou então, ou de repente assim, ele vai fazer aquela técnica e não dá resultado. Sim. Mas se ele pagou por aquilo, tem que dar resultado. É que nem numa faculdade. Se eu pago para ser médico, independente do tempo, um dia eu tenho que ter o meu diploma de médico. Essa é a dificuldade quando se envolve no finanças. Entendeu? Agora o cara tem muita gente que paga, eu conheço a voz dele, ela faz isso, ela paga, ele depois vai lá e faz a terapia de graça. Isso é uma coisa interessante, uma coisa bonita de se fazer.
Né? Ela tem condições para aquilo e faz. Perfeito. O problema é, o terapeuta, ele sabe remover magia? Ele está preparado para isso? É um gato, né? É um gato. É uma loucura. Tá preparado? Não é, né? Eu estou preparado para remover uma magia? Claro que não. Se eu não tenho mediunismo, a mediunidade... Por isso que todo sacerdote de Umbanda tem que ser médium. Não existe sacerdote não médium. Ele tem que ter essa relação forte com o plano astral. Senão não dá certo. Tá? Vamos lá então. Vamos tentar desmembrar esses selos aí, irmão. Vamos lá. Tem esse, tem esse e tem esse. Esse selo aqui, olha que interessante. Vai ser um leão, né? Não, é assim. Vamos lá. Aqui dentro dessa mandala nós temos 3 ideogramas. E o quarto aqui, mas esse aqui nós vamos falar dele, tá? Esse ideograma representa o quê? Olha que interessante, ó. Tudo a ver com a Umbanda. Tá? Na verdade, a Umbanda esotérica, chamada iniciática, de Damata e Rivas, que foram buscar muito desses conceitos, tá? Então nós temos esse aqui, ok? Mais ampliado, tá? Nós temos aqui, então, 4 desses símbolos unidos num ideograma. Nós temos esse aqui, que para nós é o X, né? Mas representa o signo de aqui, tá? Aquário, segundo o arqueômetro, é o senhor do ar. Esse aqui é o segundo, que é peixes, tá? Depois vocês dão uma olhada que eu estou atrapalhando aqui, tá? Senhor da energia hídrica ou água. Aqui nós temos Áries, do fogo, e Touro, da... Tudo unido num único ideograma. Olha que interessante. Estes 4 signos ordenam o primeiro nível relacionado aos aspectos etéreo-físico, representando a natureza, a ação no mundo das formas. É o próprio yantra, movimento, direcionando os campos de força no âmbito da concretização. Desenvolve atividade específica que se apresenta harmonicamente constituída na mandala. Tá? Ordena o primeiro nível, etéreo-físico, representa a natureza e também representa a ação no mundo das formas, ou seja, a energia yantra. Olha só. O segundo é esse aqui. Tá? Nós temos Gêmeos, elemento Câncer, elemento Leão, elemento e Virgem, elemento. Vê que os elementos aqui, o ideograma não é construído a esmo. Os 4 elementos eles têm que estar sempre em harmonia. E cada símbolo desse aqui, ou cada planeta, ou cada constelação, ele se correlaciona, se entrosa com um dos 4 elementos planetários. Por isso que existe a simplicidade de comando na Umbanda. Que foi tirada daqui. Tá? Muito bem. Nós temos então esse símbolo, ou esse ideograma, né? Representa o que aqui? Esses 4 signos ordenam o segundo nível relacionado aos aspectos emocionais, representando o cosmo, a expressão dos sentimentos e suas concretizações no plano emocional. É o próprio mantra, som, direcionando os campos de força no âmbito da realização e construção da emoção, a partir do pensamento e concretização da ação propriamente dita. Ah, então, mantra, som. Movimento, som, e agora nós vamos ver o último aqui que é a luz. Tá? Desdobrando esse símbolo, esse ideograma, nós temos a Libra, que é elemento Escorpião, elemento água, Sagitário, elemento, e Capricórnio, elemento terra. Vemos mais uma vez, ar, água, fogo e terra. Mais uma vez os 4 elementos. Tá? Esses 4 signos ordenam o terceiro nível relacionado com os aspectos mentais. Representando o sagrado, é o próprio Tantra, direcionando os campos de força no âmbito da mentalização. Ou seja, essa mandala está resumido o quê? Os 12, né, as 12 constelações,
cada ideograma você tem um somatório de 4 constelações, sendo que cada uma está entrosada com determinado elemento. Então, para tu ter uma energia, para tu movimentar uma energia, você precisa ter um símbolo, uma mandala, um ideograma, um selo, qualquer coisa, que tenha os 4 elementos em harmonia. Uma coisa interessante, que cada um desse aqui representa um ori. Então, os orixás também precisam estar entrosados, em harmonia, de acordo com os 4 elementos planetários. Veja que fino, né? Uma coisa que é complicada. Não vou nem dizer que isso aqui para os antigos, isso aqui o cara tinha que saber de cor, salteado, senão. É claro que existem mantras, existem rezas, existe toda uma, digamos assim, uma ação, uma realização para abrir determinados portais. E não é só pintar essa mandala e achar que está tudo certo, não é? Tem que ter todo um processo para movimentar isso aqui. Porque isso aqui é luz, som e movimento. Nós temos aqui o yantra, que é movimento, nós temos a energia mantra, que é som, e aqui representa o tantra, que é luz. Então aqui, nessa mandala, você tem sintetizado luz, som e movimento, entrosado nas 12 constelações, consubstanciado nos 4 elementos planetários. É complicado? É complicado. Vai ficar legal para nós, eu sei que para vocês é difícil, vai ficar legal quando no próximo estudo de arqueômetro eu mostrar para vocês a nossa mandala. Tá? Por que aquilo é uma mandala que é um portal? Representa um portal. Não é um portal dos orixás. Os orixás você sabe que são energias divinas. Tá? Então existe 1 milhão de formas de se expandir aquele portal. Não é só da forma que a gente realiza. Existe forma de se realizar, de se expandir aquele portal muito melhor do que a gente realiza hoje. Talvez com o tempo a gente vai aprender outras. Existem muitas outras coisas. E tanto aquela mandala, como qualquer outra mandala, tá? Construída dentro dessa ideia, funcionam da mesma forma. Só que precisam estar entrosadas. Agora nós vamos entender melhor estudando essa última mandala aqui. Tá? Olha só que interessante. Vamos lá. Posso continuar, pessoal? Estão tudo louco já ou não? Claro. Ó, a simples presença da mandala no ambiente facilita o fluxo harmônico das energias, permitindo dinamizá-la, utilizar-se de objetos como cristais ou outros elementos da natureza, tais como o fogo, a água e os outros, que promovam a expansão significativa desses poderes. Mais uma vez eu reporto, é o que o Congá hoje na Umbanda representa. Por isso que eu digo para vocês que hoje, qualquer tipo de trabalho espiritualista, você precisa ter um ponto de apoio. Um ponto onde você tem uma mandala e que você saiba expandir essa mandala. Você precisa ativar essa mandala para que ela possa. Então não é só, volto a repetir, não é só ter um cantinho místico, como muita gente gosta de formar, e aí vai a minha crítica. O pessoal gosta de montar muito, bota cristal, bota bruxa, bota um monte de coisa achando que aquilo gera uma puta energia para dentro da sua casa. Não é assim. Tem que ter uma harmonia. Isso o Feng Shui, multimilenar chinês, ele explica isso aí. Os cristais, ela tem que estar harmonizada, tem que estar nos cantos certos. Os elementos têm que estar em harmonia. Não adianta você montar um canto místico achando que aquilo vai gerar. Não gera. Gera para você, psicologicamente. Mas não que aquilo realmente vá ativar energias bem fazeres, aos quais o teu ambiente esteja. Está entendendo como é complicada a coisa? Então você pega uma mandala criada hoje, tá? Uma mandala quântica criada hoje. Você bota lá e ativa determinadas energias. Muitas vezes não são energias que estão sendo ativadas lá. É o teu mentor que está se apropriando da tua força de vontade para gerar um campo de energia positivo. Mas não necessariamente você já esteja abrindo portais. Porque qual é a ideia dessa comitê quântica? É que são abertos,
são expandidos determinadas energias interdimensionais, ok? Não é mais ou menos assim? Mas será que elas fazem, vocês já viram isso? Aí tem uma porrada de mandala, tem mais de 50 mandalas, tem um monte, né? Eu tenho tudo aqui. Aí você vai utilizar tudo aquilo, você não consegue trabalhar. Aí a coisa se torna complexa. Vocês estão entendendo? É isso que não está dando certo. Não dá certo. Tentei utilizar tudo. Funcionava. Fui ver mais tarde, não funcionava todo mundo. Me deram corda, depois me puxaram. Entendeu? A parte. E já tem uma mandala. Que é o portal dos orixás. A partir daí, a casa mudou. O portal dos orixás. É aquela toalha, tem que acreditar naquilo ali. Porque aquele conhecimento é o conhecimento dos antigos, dos patriarcas. Tudo que está lá, todos aqueles símbolos que estão no hexagrama, na estrela de 6 pontos, estão aqui, ó. Então, muita coisa que vem nova. Por exemplo, vocês já ouviram alguma explicação técnica sobre cada escrito daquele que está lá? Alguém já explicou para vocês? Ela sabe? Ela não sabe. Ela não sabe o que está escrito lá. E isso me puxaram a orelha. Me deixaram um tempão com uma porrada de mandala aqui, cara, do lado do meu lugar. Eu tinha um monte. Me deixaram um tempão para depois vierem me detonar. Tira isso tudo, mano. Você está fazendo a coisa certa. Me ativar, porque foi o que me passaram. Se explicar, se te der o porquê do porquê, tudo bem. Mas pede, eu te ensino. Não. Aí o que que tem? Aí tem aqueles rituais, né? Pentagrama, né? O cara vai numa praça, tá errado. Como é que vai fazer um trabalho iniciático numa praça ao público? É a mesma coisa que o pessoal que larga o despacho encruzilhada. Pode até seja com boas intenções. Onde passar 100 pessoas que olham aquilo ali por desprezo, toda aquela energia do desprezo vai estar direcionada àquele. Mesmo que o trabalho seja bom, vai detonar, vai neutralizar. Porque tudo é energia. Tudo é energia antes de ser matéria. Tudo é energia. O que mais tem? Vou perguntar para vocês. O que mais tem nesse espaço que nós estamos conversando aqui? Ah, acabei de dar a resposta. Sim, né? O que mais tem aqui? Matéria ou espaço? Pô, eu sou um besta. Mas pensa, vai. Pode repetir. Espaço, né? Só a resposta. Não bate essa toma. Fala, Fernando. Quer falar? Fala. Não, eu ia te dizer que esse livro que eu terminei de ler, um texto maravilhoso, ali a autora, tanto ela como o Peralti, aqui, ele deixa uma mensagem que eu achei muito legal. Diz o seguinte, que é a obrigação nossa, tanto do dirigente como do iniciado. Às vezes tem pessoas que dizem assim, mas eu não tenho competência para fazer tal coisa. Diz que não, que é uma obrigação nossa a gente tentar interferir entre o divino e o tempo e o espaço que a gente está vivendo hoje, porque ela diz assim que é o que Deus espera de nós. Por mais que tu possa estar fazendo errado, de repente, mas só aquela tua vontade de querer, já nesse mundo louco, nessa história desse planeta está se aproximando da Terra, e vai haver essa transformação, isso é muito importante. Claro que não, se sabe que está errado, não vai persistir o erro. Claro, mas claro. é importante tu ter esse sentimento de querer fazer alguma coisa, né? De querer botar a mão na massa. Né? Eu achei isso legal. Só que esse é o primeiro passo. O primeiro. Mas ele diz o seguinte, que é uma obrigação nossa. Espiritualistas, amai-vos em primeiro lugar. Instruí-vos em segundo. Eu fiz aquilo ali por amor. Depois eu fui instruído lá a parar aquilo tudo. Confesso agora para vocês isso. Acho que eu nunca falei isso bem claro aqui. As peças sempre fumaram, para quem quiser. Não. Pô, mas aquilo dá, claro que dá. As energias que o plano astral estava segurando. Porque Pemba tem que ser explicada como a gente está explicando aqui. Vocês estão conhecendo a origem da Pemba, nem a Pemba. Vocês estão conhecendo a origem da Pemba. O alfabeto mais antigo do mundo. Eu ainda digo para vocês, isso foi me ensinado. A verdade você encontra nos antigos. Os antigos patriarcas. Não no que está vindo de novo. Porque o que está vindo de novo, se 2/3 da humanidade está condenado, de onde é que vem essa fonte? Vocês estão entendendo? E outra coisa, eu sei que ela faz atualizações do curso, né?
E não cobra R$1. Daí tudo bem, mas por que faz a atualização? Porque alguma coisa está errada. Porque ela procura uma, sabe? É aquele nadar contra a corrente, filha. É um nadar contra a corrente. Faz o curso, se for bom, tu nunca mais volta. Toca a ficha e deixa a espiritualidade tomar conta. Aqui virou uma fonte lucrativa também. Ou então tem alguma coisa errada. É diferente de fazer um curso, faz um curso, aquilo ali deu certo, vai aplicar e deixa teu mentor trabalhar contigo. Ele vai utilizar daquela. Tudo bem. Agora virou um ciclo. Deixa. Não, eu queria falar o seguinte, nesse curso, geralmente eles fazem assim, eles te mostram a ponta, mas o rabo do cordão é aos poucos. Pois vai ter dado aos poucos aqui, para gerar mais dinheiro. Né? Eu digo assim, ó, eu vejo por experiência própria. Mas aquilo lá, eu assisto, eu vejo que está sendo gerado para o próprio grupo. Para fazer mais uma sala, para fazer mais não sei o quê, para fazer mais... Tá, tudo bem, né? Eu penso assim, então fazendo com dinheiro não me interessa, eu preciso de conhecimento, eu preciso saber mais, eu vou atrás. Agora, o que estão fazendo com dinheiro, eu não sei, mas eu vejo, fizeram mais uma sala, né? Tu viu aqui que a gente comprou mais aquele projetor, tu viu agora que a gente tem isso, que a gente tem aquilo, então a casa está crescendo em... Eu acho justo. Eu, quando a casa ela estiver andando, eu não vou cobrar os custos, mas eu vou fazer eventos, coisas que... Nós vamos fazer um reto, vamos comprar, vamos, pessoal, vamos fazer um chá, vamos fazer uma janta, vamos movimentar dinheiro, porque a gente está no mundo material, a gente precisa evoluir. Eu vejo assim... É bem diferente. É diferente, né? Lá em São Paulo, eu vejo assim, ó, mais uma sala, ou comprar o terreno do lado, agora comprar o terreno do lado. Então o dinheiro está ali, o dono do terreno, o Jorge, ele anda com costinha, meu filho, ele poderia estar falando. Então a gente tem que ver coisas e coisas, né? Como é que o cara quase que paga e utiliza isso na boa? E tu não vê a coisa andar. Acontece, isso acontece. Porque o que ele busca? Eles dão um pedacinho e depois vão dar uns pouquinhos. Aí no segundo bloco, agora fizeram o primeiro. Tem um monte de plano. Os primeiros, porque aí depois o segundo é aquela parte. E o incrível, a atualização. Mas por que vai te atualizar do quê? Se a coisa é antiga. Se a coisa é nova, tu tem que te atualizar. Se a coisa é antiga, deixa a espiritualidade. 90% é a espiritualidade. Por isso que tem que ter o mediunismo. Tem que ter a mediunidade. Porque eles é que seguram. Não é nós. Você não dá com pouco, tu vai aprender tanta técnica, tu vai te achar um mago, na verdade tu te acha um mago, porque a palavra mago, né, impõe respeito, e às vezes o cara não é coisa nenhuma, tá? E o cara vai querer o quê? Eu sou o cara, eu faço e desfaço, acabou o assunto, e não discute comigo. Eu pergunto pra vocês, todo mestre não é um mago? Todo mago é um mestre? Juízo na cabeça, né? Cuidado com esses cursos por aí. Tá? É bom. A Matias fala isso, tá? Em toda maldade sempre se pode se extrair algo de bom. Toda. E isso é justo. Então, gente, quem tem condições, vai e faça os cursos que você quiser. Mas saiba filtrar. Porque senão a coisa vai complicar. Porque a coisa está se alastrando muito nesse começo que eu estou falando. Esse é um curso dado de graça. Quem é que está aqui hoje? Poucos em relação aos que deveriam estar. Mas muito poucos. Um curso de graça. Se os caras forem ler o livro aqui hoje, não vão entender por disso. O que dirá Urântia? Ninguém vai entender nada. É um curso. O seminário que eu fui de Urântia não compraram nada. Urântia não cobra nada. Só que quem é associado tem que ajudar. Beleza. Mas daqui a pouco o cara vai lá, vai esperto, não, começa a dar um curso de Urântia. Que nem esse cara aqui. Esse cara aqui fez um livro para desmembrar o arqueólogo. Vendeu. Ninguém entendeu o livro mesmo. O arqueólogo ninguém entende. Tem que ter livro para decifrar o arquivo. É um livro para decifrar outro livro. E tranquilo. Mas aí o cara utilizar para caridade, porque aqui não foi caridoso, aqui foi para ele. O cara utilizar para caridade tem que cuidar. E aí é isso que eu critico as pessoas, tá? O pessoal está fazendo e está fazendo curso em cima de tudo para renovar. A reciclar. Reciclar do quê? E os mentores?
perguntado alguma coisa para os mentores lá? Pai, o que eu faço? Eu trabalho só com terapia, Só terapia. só terapeuta, não Tem os mentores, mas tem alguma coisa errada. Me informaram que tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa que não está certo. Não está sendo sustentada porque tem bom coração. Claro que está sendo. Tem bom coração. Mas, sabe, o caminho não... Mas não basta ter Eu só não vontade. sou ninguém para falar, sabe? Se lá se eu tô certo. Eu não sei ninguém para falar. Mas eu sinto que não dá, porque já vem buscar ajuda. E volta e meia vai precisar de mais ajuda. Porque começa a abrir portal, meu amigo. Começa a abrir portal, se tu não tem capacidade de fechar, se não tem o plano espiritual para fechar, não adianta. Volto a dizer para você, isso aqui é um pepino na hora que a gente começa ali. Você tá achando que aquilo ali é brincadeira? A hora que a gente abre aquilo ali, se não sabe fechar, tá todo... Até hoje ninguém saiu mal da corrente. Eu tô há mais ou menos uns 3 anos, né? De Neópolis para cá, eu tô há uns 3 anos. Ninguém até hoje. Ninguém. Mas aquilo ali foi estudar. E eu mudei alguma coisa, Edgar? Fora as mandalas? Nada. Não mudei nada. Eu continuo sempre com aquele padrão. Uma época nós tivemos tambor, saiu tambor. Outra época nós tivemos mantra, mas a essência é a mesma, não mudei nada. Então não preciso reciclar nada. Não, olha, tem que acreditar no que tem. E amarelo ainda para causar... Vamos lá então, deixa eu continuar aqui. Vamos tentar entender. Vocês podem perceber que esses ideogramas, eles têm um formato de T, né? Não sei se vocês conseguem perceber, ficou ruim ali, né? O quadro é pequeno, vamos lá. Olha que interessante. A configuração que encerra essas formas expressam as letras dentro de um formato ideativo, ou seja, de ideia. Semelhante a um T da escrita sânscrita, né? Só tem um detalhe, representa na verdade o tal. Essa mandala representa o tal. A presença do sagrado, o Deus Supremo ordenando todas as coisas. Tá? Essa mandala é a chamada mandala do portal expandido. Isso é uma criação dentro do conhecimento arcométrico. Tá? Tentar entender uma por uma? Posso? Não tem tempo, né? Vamos lá. Primeiro essa aqui. Essa mandalinha aqui, esse ideograma, perdão, nós temos o quê? Em desdobramento. Saturno, Aquário e Capricórnio. Aqui você já vê que você tem um planeta e 2 constelações. Interessante, né? Por quê? Esta união exprime a interação dos elementos contidos no movimento de translação observado do planeta Terra quando foi constituído o selo de formação da mandala, que simboliza o batismo planetário. Essa é a visão daqui para lá. Então o que eles viram, os antigos patriarcas? Olha como é que esses caras são. Daqui que nasceu a astrologia, tá? Isso eu já mencionei, vou repetir. Eles viram que Saturno tinha uma correspondência vibratória, se é que eu posso me expressar assim, com a constelação de Aquário e Capricórnio. Ok? Neste caso específico, contém as representações das forças da Terra e do ar. Eu pergunto para vocês, qual é o orixá que rege o planeta Saturno? Yorimar. Yorimar não rege Aquário e Capricórnio? Daí foi tirado a Umbanda esotérica, daqui que a Umbanda esotérica tirou essa correspondência. Porque, se eu perguntasse para vocês, por que Saturno tem uma correspondência com Aquário e com Capricórnio? Ninguém saberia responder. De onde é que tirou a Umbanda esotérica? Então, o orixá Yorimar, que é o orixá dos triplos R's, tá? Ele tem como planeta regente Saturno e as constelações entrosadas, tá? Aquário e Capricórnio. E segundo o arqueômetro, não a Umbanda esotérica, digamos assim, esse símbolo rege os elementos terra e ar. Ar. Terra e ar. Não, aqui não está, só está aqui. Terra e ar. Vamos para o segundo, que é esse central aqui. Fora esse símbolo do meio, que eu já expressei para vocês que é o símbolo divino. Tá? Esse aqui, ó, esse Fê, tirado do tal, né? Nós temos o que então? Nós temos o Sol e Leão. Sol e Leão
Sol, Oxalá. Leão, Oxalá. Elemento regente, fogo. Está escrito aqui. Tá? Aqui, desdobrando, você tem o círculo e você tem o T. Lua e Câncer. Ó, se vocês tiverem dúvida, ó, Lua e... Tá tudo aqui, tá? Já coloquei aqui para vocês. Tá? Lua e Câncer. Lua e Câncer. E elemento... Aí eu digo para você, mas como que é elemento ar? De acordo com o movimento de translação no batismo planetário, onde foi batizada a astrologia, os antigos patriarcas viram essa correlação. Por isso que esse conhecimento vem de lá para cá. Olha que louco. Aqui eu estou dando o porquê do porquê das coisas. Essas são as simplicidades de comando. É só linkar. Tá? Esse símbolo aqui agora. Tá? Desdobrando, você tem Mercúrio, Virgem e... Mercúrio, Virgem, Gêmeos. Então, o orixá, Yori. O Yori, né? Yori, melhor. Tá? Rege o quê? Elemento ar e elemento terra. Energia etérica, mas no entrosamento, ar e terra. Tá? Esse símbolo aqui desdobrado, ó, você tem Marte, Áries e Escorpião. Desdobra tudo isso, dá esses três aqui. Marte, Áries e Escorpião, você tem um orixá, fogo. Tá? Regentes dos elementos água e fogo. Tá? E esse aqui agora, aliás, esse aqui, você tem esse símbolo e esse símbolo. Júpiter, Sagitário e Xangô, né? Xangô. Tá? Quais os elementos que se entrosam? Fogo e ar. Tá? E o último, que é esse aqui, vocês estão conseguindo acompanhar? Um pouquinho puxado, mas é assim mesmo. Arqueômetro é símbolo direto. Oi? Está acompanhando, pode entender. Tá? Aqui, ó. Esse aqui, esse símbolo aqui, desdobrado, você tem esses três. Ou seja, o que eu quero dizer é que esses três aqui juntos formam esse aqui. Ó. Isso foi colocado dentro de uma mandala. Tá? Mas isso aqui é tudo, isso tudo que eu estou dando aqui é para a gente finalizar, chegar no lugar. Porque aquele estudo, uma vez eu fui perguntando, por que não ensina aqui lá numa aula de Umbanda, num estudo de Umbanda na sexta? Não, aquilo lá fica para o estudo de arqueômetro. Eu avisei aqui, viu? Não tem como ensinar. Imagina uma sexta-feira, tem que ser uma coisa mais profunda, a pessoa tem que se interessar, tem que vir na quarta para poder entender. Tá? E esse símbolo desdobrado, então nós temos Vênus, Touro e Libra. Vênus, Touro e Libra, Oxóssi. Oxóssi é o orixá que rege o planeta Vênus e as constelações de Touro e Libra. Por isso que ele é o orixá, por isso que esse orixá rege Vênus, Touro e Libra. Porque esses três símbolos adâmicos juntos formam esse aqui. Dentro de uma mandala. Não dá para mudar. Se mudar, a coisa desarmoniza. E Oxóssi rege ar e terra. Se eu não me engano, Touro é ar e Libra é terra. Se eu não me engano, ou vice-versa. Por isso que um desses símbolos aqui, uma dessas constelações, um é um elemento e o outro é de outro elemento. Não tem dois elementos, por exemplo, aqui. Vênus, que é de Oxóssi, os dois são terra. Não. É ar e terra. Para poder dar o equilíbrio. Porque ambas, uma é da polaridade positiva, outra negativa. Só lá em magia de Umbanda para vocês entenderem isso aí. Então vocês veem que isso tem uma convergência nisso aí. Que é uma coisa que encaixa. Eu perguntei cruciais de comando que vem as combinações. Exatamente. É o que eu vou passar aqui agora para vocês. Né? Por exemplo. Por exemplo, aqui você tem aqui a chamada rosa dos ventos, tá? Você tem aqui norte, sul, leste e oeste. No norte você tem concretizado o elemento terra. Quais os símbolos que a gente puxa para cá? Este aqui, que é o símbolo onde tem Sagitário, Aquário e Capricórnio, que é o orixá Yorimá, porque o Yorimá é terra, que está
sincretizado, vamos dizer assim, ou entrosado com o ponto cardeal norte. Então você tem esse aqui. Esse outro símbolo, que é Mercúrio, Virgem e Gêmeos, que é de Iori. E esse outro aqui de baixo aqui, tá? Que é esse outro de baixo aqui, que é, cadê? Aqui. Vênus, Touro e Libra, que é Oxóssi. Então você tem, no elemento Terra, no ponto cardeal norte, você tem Yorimá, você tem Iori e você tem Oxóssi. Aí a triplicidade de comando. Junto de cada um, os seus planetas regentes e as suas constelações regentes também. Claro que aqui está tudo sintetizado. Na Umbanda a gente vai passar direitinho. Por isso que uma triplicidade de comando, por exemplo, do elemento Terra, você tem, sempre, vai ser Yorimá, Iori e Oxóssi. Hã? Iori, é das crianças, o orixá que rege os clãs de Damião, os Curumim, os Ibedes. Tá? É que Iori é um termo mais antigo que os Ibedes. Iori, ou Iori, acho que é Iori. Tá? É o orixá que rege as crianças. Criança não, mas puros. Isso é uma grande bobagem achar que é uma criança que vai ficar um. Eu sempre brinco, né? Você pega o meu filho de 7 anos e põe ele lá dentro e vê se ele vai fazer alguma coisa. Não vai fazer nada. Então não é uma criança que baixa no terreno para trabalhar. Não concordo com isso. Vou pegar minha filha que tem 4 anos e vou jogar lá dentro. Vou dar um guarda-pau para Isadora. Vou dar uma guia e vou dizer, Isadora, vai lá dar um passo. Não é uma criança que vocês vão me desculpar, mas eu não. Por isso não temos sessão de prova. Não tenho média, fiquei preparado ainda para receber um estudo puro para trabalhar. Porque essa é a colégio do escuro. E é mais problemático do que a linha do escuro. Vê muito mais bobagem nessa linha do que a linha, segundo o nosso conceito e o nosso conceito. Não é a linha das crianças, é a linha dos puros, que foi associado às crianças com a questão de pureza. Deve ter chegado alguns, o pessoal de Valera, em determinadas ocasiões já tem chegado. Mas não tem uma sessão. Não tem uma sessão assim. De vez em quando, uma vez por ano, vem lá, deixa um axézinho. Porque tudo isso tem que ser lembrado, a gente tem que começar a quebrar essas coisas. Tem muita bobagem. Nós achamos isso. É apenas o nosso conceito em relação a isso. Tá? Do elemento fogo, nós temos então esse símbolo aqui, tá? Que é Júpiter, Sagitário e Peixes. Nós temos Xangô. Nós temos esse símbolo aqui, que é o Sol e Leão, que é o Xalá. E esse último aqui, que nós temos Marte, Áries e Escorpião, que é Ogum. Então a triplicidade do ponto sul, que é o elemento fogo, nós temos Xangô, Oxalá e Ogum. Tá? O primeiro é Xangô. Então, digamos assim, o dono, se é que eu posso falar assim, o senhor primário, primeiro da energia ígnea, que é o fogo, não é Ogum. Para nós é Xangô. Tá? Ogum entra aqui como senhor número 2. E o senhor número 3 é Oxalá. Porque Oxalá ele entra como 3, como ele foi entrosado nessa energia. Porque a regência dele é energia espiritual. Mas ele foi entrosado nos elementos da Terra como terceiro na hierarquia do elemento fogo. Mesma coisa aqui. Aqui o primeiro da Terra é Yorimá. Por isso que a linha dos pretos velhos, eles são magos, e todo mago tem que conhecer muito da energia telúrica para trabalhar. Mago mesmo, humilde, tem que saber. Normalmente eles trabalham agachado, voltado mais para a terra, tem todo um fundamento hermético. Tá? Eu não vou me estender aqui. Tá? Aqui na água você tem o quê? Você tem esse símbolo aqui, que é Marte, Áries e Escorpião, volto a repetir, que é Ogum. Aqui Ogum é o segundo, pois na água ele é o primeiro. Aí eu fui questionado, como é que é? Tu tá louco? Ogum, senhor da água? Ogum é senhor da espada. Senhor do fogo. Alguém sabe me explicar por que ele é da água?
Senhor primário. O segundo é Xangô. E o terceiro da água, o passo, Iemanjá. Tá? O primeiro é Ogum, o segundo é Xangô. E o último é Iemanjá. Por que o primeiro é Ogum? Iemanjá, já te digo, ela foi entrosada aqui, porque ela é a dona da energia mental. Ela foi entrosada na chamada roda dos ventos aqui, nos 4 elementos, para poder montar a triplicidade de comando. Que dá equilíbrio. O que dá equilíbrio. Exatamente. Oxalá, lá no ponto cardeal sul. Equilíbrio fogo aqui. E o Iori, né? O Iori é o mais certo, ele entra tanto no ar como na terra aqui, né? E no ar acho que eu não falei, não. Depois eu comento para vocês. O ar já falei, é o Xóssi, entra o Xóssi, Iorimá e Iori. Tá? Na terra é Iorimá, Oxóssi e Iori, ou Iori. Iori entra nos dois aqui. Mas aqui tu tem como elemento fogo para dar equilíbrio. Oxalá, e aqui. Agora eu pergunto para você, por que Ogum é o senhor primário da energia física, energia da água? Interessante. Por que não é do fogo? Espada é um elemento de risco. E eu não estou falando de entidade, eu estou falando de vibração. Já começa aí. A água é elemento forte, né? A água é, eu acho que o melhor elemento que caracteriza a abertura de caminhos, eu acho que é a água. Nada bate a água. O fogo, a água, ela... Terra é coesão. Terra não se mexe, uma rocha não se mexe. E o ar? O ar é outra história. Sim, mas eu estou falando por que não dá para sintetizar? Pois é, água é água, não adianta. Água é água. O ar é um elemento de expansão, é outra história. Água, e outra coisa, vamos falar de entidades. Pô, é algum beira-mar, é algum sete ondas, é o que tem de entidade de algum trabalhando em água e ar. Comanda também. Também. Parte do chakra gástrico, assim, do pé. Mas aí estou falando de vibração, não estou falando de entidade. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, na Umbanda a gente explicou e aqui no Orquiômico a gente aproveitou o gancho. Tá? Que todos os 4 elementos planetários, eles são entrosados com os 4 pontos cardeal, norte, sul, leste e oeste. E cada ponto cardeal e cada elemento, ele se sustenta pela formação, digamos assim, pelo entrosamento de 3 orixás. São 3 orixás que comandam, que sustentam isso. Eu estou falando de orixás de vibração, não estou falando de entidades. Vocês esqueçam entidades. Entidades atuantes. Não é nada disso, estou falando de vibração. Então, para ter o fogo ter a sustentação, a sua raiz, na sua formação e sustentação, você tem que ter o entrosamento desses 3 orixás. Xangô, Ogum e Oxalá. Na água, Ogum, Xangô e... Na terra, Iorimá, Oxóssi, Iori, né? Iori. E no ar, Oxóssi, Iorimá. Aí você completa o 7, orixás. Tá vendo? Isso tudo foi explicado no Arquiômico, através dessa mandala aqui. Isso aqui é apenas um símbolo, ó. Esse símbolo aqui ele foi tirado do tal, né, digamos assim, um achado, né, ou uma pesquisa que o Santo Inverso fez, né, ele viu que esse símbolo todo, isso tudo aqui já existia, né, ele não criou nada disso. Já criou, daí ele, pô, mas o que quer dizer esse negócio aqui? Aí ele foi ver o Adâmico e começou a desmembrar, tá aqui. Isso é o Arquiômico. O Arquiômico sintetiza o que eu falei lá no início para vocês. O que é esse livro aqui? É a chave de todas as ciências e de todas as religiões da antiguidade. Só isso. Ele é um livro que sintetiza tudo isso. Tá, pessoal? É isso aí. Por enquanto é só. Espero que tenham gostado. É algo extremamente iniciático. Tá?
Não é algo que vocês vão aprender aí fora, não é. Mas está aqui o porquê do porquê. Porque na Umbanda, eu quando aprendi a questão da triplicidade de comando, eu sempre questionei, mas onde é que eles tiraram isso aí? Só que no livro, por exemplo, a protossíntese não explica de onde é que veio isso aí. Na protossíntese fala sobre a triplicidade, mas ele não explica. Eles sempre mencionaram o seguinte, tanto da mata como vivas dentro. Isso tudo foi tirado do arqueômetro. O arqueômetro é considerado também a coroa da palavra, onde todo verbo surgiu daqui. O arqueômetro sintetiza tudo isso. Entendeu? Então, mas como? Como? Eu fui buscar o porquê do porquê. Se alguém me perguntar de onde é que vem a simplicidade, eu não sei responder agora, você sabe. Pela combinação entre planetas e constelações. Os antigos patriarcas que formaram a astrologia, e a astrologia vem antes da astronomia. A astronomia veio agora. Primeiro era a astrologia. E a astrologia o que é? É a relação dos astros uns com os outros. Na astronomia é só o estudo, né? Lá é o planeta Terra, tem tamanho tal. A astronomia é só estudo. A astrologia, ela estuda a correlação. Aquela coisa das vibrações. Por que um influencia o outro? Os antigos patriarcas disseram isso. Conhecimento que não precisou trazer nada de novo. Então tu pode criar mandala a partir daqui, desde que tenha um entrosamento. Tu tem que ter em cada ideograma o entrosamento dos 4 elementos. Então não é só simplesmente eu pegar isso aqui e vou formar um ideograma. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Tem que ver se cada um desses aqui se entrosa os 4 elementos planetários para ter sustentação. E qual deles é polaridade positiva e negativa? Mas essa também. Qualquer distorção não vai ter. Vocês conseguem entender a importância da Umbanda? A Umbanda ela veio para desmistificar tudo que estão dizendo aí. Tudo que é de velho e tudo que é de novo. Esse livro aí diz tudo isso até. Umbanda não é. A gente pensava que Umbanda era só pegar e girar os tabulas e receber um caboclo. Eles falam uma coisa muito importante que fizeram no terreno. Que ele usou o nome de caboclo das 7 cruzilhadas. Isso. E aí veio o Exu das 7 cruzilhadas, que era irmão. Eram 2 irmãos, 2 Tamateê e não me recordo o nome dos dois. Um veio como Calamim. caboclo. Um veio como caboclo das 7 cruzilhadas, outro veio como Exu das 7 cruzilhadas. E é muito legal a história. Olha, esse livro aí foi. Tu chegou a ver um pouco das temas que tem lá? Cara, bom, é isso aí. Nada de novo. Só que eu vou dizer uma coisa, esse livro aí é bom tu ter ele pra ti. Sim, não, claro. Eu li ele, mas que nem esse aqui eu não dá pra botar no biblioteca, cara. Isso aí não vai levar pra casa. O pessoal levar pra ler, eu não vou deixar. Esse livro aí também. Não vai entender nada. Um novo olhar, um novo olhar. Tem que ter ele, porque é uma coisa assim que. Imagina eu botar o livro de Urante ali. É muito bom, Davi. Vai te 2.000 e poucas páginas. Só uma coisa, Davi, que eu ia te dizer. Não dá como, né? Tem que ser estudada, pô. Vocês estão entendendo? Pode falar. Eu te falei de contradição, sabe o que eu achei nesse livro? Eles não mudam o termo Lucifer. Tem os. Não pode deixar, Tem os pontos, né? Aí então ali ela explica que o ponto de iniciação lá, eles têm tempo de coração lá, que se chama Peraldi. Então eles têm um ponto pro próprio Peraldi, né? Que é o nosso pai. Depois Exu das 7 das 2 cabeças. Só que eles não trocam, eles não trocam o termo Lucifer. Eles mantêm o termo Lucifer. Exu que tem 2 cabeças, né? Uma é de Lucifer, a outra tá? Aí eles mantêm. Aí eu já achei assim que. Tu sabe o que significa o termo Lucifer? Lucifer é luz, né, cara? O cara é da luz. Mensageiro da luz. Mensageiro da luz. Isso significa a palavra Lucifer. Agora, se ele se revoltou contra Deus é outra história, mas ele é o mensageiro da luz. A primeira revista teosófica tinha o nome Lucifer. Revista Lucifer. Blá, tomou uma porrada. Mas Lucifer, hermeticamente, significa mensageiro da luz. Mas no livro diz. Se ele se revoltou, é outra história, né? Tá, pessoal, espero que tenham gostado, então. Mantenha a luz. E no próximo encontro do arqueômetro, então, a gente vai estudar aquela nossa mandalinha lá. Nós vamos explicar ponto por ponto e principalmente uma coisa que é interessante, como é que, digamos assim, uma energia se liga a outra, né? Como é que uma energia se cruza, se entrosa com a outra. E através dos Exus, tá? Obrigado, pessoal. Luz na mente, paz no coração para vocês. Saravá.